Olá a todos do Monarquia Livre, sejam bem-vindos. Trago para você em primeira mão o vídeo que o governo fez em favor da volta da monarquia. O Senado Federal, olhe só que maravilha. Já pensou o Brasil ter rei e rainha numa monarquia parlamentarista como a inglesa? Você achou que eu tô viajando? Então escuta essa. O cidadão do Rio, o Rodrigo Brasileiro, sugeriu que o país volte a ter monarquia. Diz ele que o presidencialismo brasileiro é corrupto e corruptor, e uma família real custaria mais barato para o povo que um presidente. A Transparência Internacional mostra que dos 10 países menos corruptos do mundo, 7 são monarquias: Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, Holanda, Luxemburgo e o Canadá. Mais de 20 mil pessoas concordaram com a ideia do Rodrigo, e agora a CDH deve avaliar a sugestão dele. Olha só, quem defende a monarquia diz que ela tira o viés partidário de decisões do Estado, ou seja, acaba aquela história de um governo desfazer tudo que o anterior tinha feito. Boa parte das monarquias segue o sistema parlamentarista, onde as pessoas escolhem por voto direto os senadores e os deputados. Aí uma coligação de maioria na Câmara decide o primeiro-ministro e o primeiro escalão do executivo. E aí, você gostou da ideia? Dê sua opinião no E-Cidadania, dentro do site senado.leg.br. Então, ela está falando aqui, no final da reportagem, que está tendo uma sugestão, que é essa daqui. Está aqui, ó, referendo pela restauração da monarquia parlamentar no Brasil. Está sendo discutido no Senado a participação. Ó, já tem essa quantidade de votos pelo sim e olha o não. É 1 para 10, é 90% da população apoiando a volta da monarquia. Eu vou mostrar para vocês um outro vídeo que é o Jornal da Cultura, que é uma TV estatal, é da TV Cultura, republicana, olha só. Mudanças na forma de governo, e uma delas pede a volta da monarquia. Há quase 128 anos, Dom Pedro II era expulso do Brasil. Um movimento do exército brasileiro e da elite econômica proclamou a república, depois que a monarquia perdeu apoio político. O processo estava mais para um golpe de Estado do que para uma mudança profunda na sociedade brasileira. Assim, a família real, até hoje, quer voltar para o trono. Hoje não há um brasileiro que diga de boca cheia que a república deu certo. E os brasileiros começam a se perguntar: será que a solução não seria voltar ao único regime que deu certo realmente nesse país e nos garantiu a unidade, a estabilidade e a continuidade na nossa história, que foi a monarquia? O movimento monarquista reapareceu nas manifestações pró-impeachment de Dilma Rousseff e ganhou força nas redes sociais. Nas páginas de apoio à monarquia, Dom Pedro II aparece como um imperador visionário e extremamente culto, que tentava construir um Brasil moderno. Era amante da tecnologia e das artes. A Casa Real Brasileira quer estabelecer uma monarquia parlamentar no Brasil, a exemplo do que acontece na Espanha e na Inglaterra. Nesses países, os atos dos reis são mera formalidade. Quem governa de fato é o parlamento e o primeiro-ministro. Mas aqui no Brasil, os Orleans e Bragança querem ressuscitar um dispositivo da Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, o poder moderador. Manter a unidade e a coerência entre o poder executivo, legislativo e judiciário em função do bem supremo da nação. O poder... Olha, para você ter uma noção, eu até parei um pouquinho o vídeo. O poder moderador, o imperador nosso, ou o monarca, como você queira entender, não seria uma figura decorativa. Não é tão decorativa assim na Inglaterra, que a Rainha Elizabeth pode dissolver o parlamento em caso de corrupção e de embate político sem solução que prejudicasse a população. O poder do moderador vem muito mais forte nesse sentido de também derrubar o judiciário. Se o judiciário se corromper, se tiver alguns ministros, são retirados. Então tem esse pedacinho da matéria que fala também sobre a vantagem de se ter um poder moderador. Vamos escutar. O moderador dava ao imperador
que também acumulava a chefia do Executivo a possibilidade de vetar projetos de lei, dissolver o parlamento e suspender juízes. A proposta de volta da monarquia esteve em votação em 1993 em um plebiscito sobre a forma de governo. Recebeu pouco mais de 13% dos votos e foi rejeitada. Esse professor de História explica que, de tempos em tempos, essa discussão retorna de uma forma romântica. Eu acho que há algumas figuras públicas declarando este apoio, algumas com interesses dinásticos, digamos assim, e outras com uma nostalgia de um mundo sem conflitos, de um mundo sem pobreza, de um mundo harmônico que poderia representar a monarquia, mas isso é uma imagem de uma monarquia de contos de fada. Olha, eu até parei o vídeo porque olhe bem a cara desse cidadão. Infelizmente, muitas pessoas têm um preconceito em relação à monarquia. Esse historiador é outro preconceituoso, porque dos 10 países mais prósperos e com qualidade de vida no mundo, 7 são monarquias. Então, depois dessa matéria, vai falar os repórteres da TV Cultura. Eles vão desconstruir essa ideia que ele fala que monarquia é conto de fadas. Vamos acompanhar. Pois é, não é a primeira vez que em momentos de crise surgem os grupos defendendo a monarquia. Mas o que leva as pessoas a acreditarem que esse regime funcionaria no Brasil de hoje? Eu vou discordar do professor de História, porque nós conhecemos muito pouco sobre a monarquia e sobre o quanto a monarquia... Não vou aqui, com todo o respeito, fazer uma defesa da monarquia, vou falar vou procurar até falar de forma neutra. Mas nós conhecemos muito pouco sobre o movimento monarquista hoje, de quem hoje defenderia a volta da monarquia, o que a monarquia, os defensores da monarquia querem para o Brasil hoje, nós conhecemos muito pouco. E essa posição do professor de que a monarquia que os brasileiros têm em mente é uma monarquia do conto de fadas não é verdade. Quem hoje desenvolve um preconceito sobre a monarquia voltar para o Brasil é justamente a elite, digamos, essa classe dos intelectuais, dos pseudo-formadores de opinião, porque você vê, ela desconstruiu totalmente o professor lá de História. Ela mostra que os poderosos, a classe dominante, lógico, está escravizando você, sua família, querem ficar com a República, que a República é fácil de manipular, de assaltar, de roubar. E aquela mostra claramente que o povo quer a volta da monarquia, mas por uma repressão desse governo republicano, que é ilegítimo. Você vai acompanhar aí na outra parte do vídeo, que o repórter fala que nunca nós somos repúblicas e nunca tivemos qualquer atitude republicana. E com certeza é um marco na história do país, um canal estatal do governo republicano apoiar a volta da monarquia. Vamos acompanhar o restante do vídeo. Se a gente baixar um pouco para a classe popular, eles gostariam de ter a monarquia de volta. Ela nunca saiu, né? E ela nunca saiu. A nossa nunca mania de majestade, rei disso, rei daquilo. Eles gostariam porque eles veem que a monarquia, voltando a falar de educação, eles trazem de volta a educação, a questão da educação, dos princípios, da correção da moral, da ética, dos bons costumes, e eles não estão aqui para dar golpe de Estado nem nada, pelo contrário, eles só voltariam ao poder no Brasil se aclamados, se fosse o fruto da sociedade, se a sociedade quisesse que a monarquia voltasse. Então, há muita desinformação, inclusive da minha parte, que eu faço a meia-culpa, do que Você vê aí, ela faz uma meia-culpa em relação à desinformação que ela tem em relação à monarquia. O monarquista, ele não busca apenas o lado econômico e financeiro. Ele busca também a volta do moral, dos bons costumes, do respeito ao cidadão, da honestidade.
É isso que o monarquista busca. E um regime monárquico traz isso simbolizado na família imperial, que a nossa família imperial sempre foi honrada. Vamos escutar o restante da reportagem, você vai ver o que Dom Pedro II pensava e como ele agia como imperador e demais informações. Acompanhe o vídeo. Representa o movimento monarquista no Brasil. Acho que eles deveriam falar mais para a sociedade. A Tânia Xavier coloca isso. Quem disse que a monarquia deu certo? Deu certo? Deu. Deu. E eu concordo que nós precisaríamos explorar mais essa vertente, porque a República no Brasil começou muito mal. Nós falamos há pouco de injustiça. Houve alguém tão injustiçado quando Pedro II, Claro. um homem benemérito que durante 60 anos sustentou a pobreza, viajava com seu próprio dinheiro, morreu pobre em Paris e recebeu o que do país? Ele tinha um travesseiro com terra do Brasil, né? Um homem respeitado no mundo inteiro. Então, quando a gente verifica o que a República fez, como começou mal, praticando injustiça, e depois o que ela se transformou, em que ela se transformou... E que república ela Nós não somos republicanos, nós não somos. Fala-se muito em Que república é? princípio republicano, mas não vivemos. Então, até para fins pragmáticos, é melhor ter só uma família a ser sustentada pelo povo do que essa sucessão de pessoas que se apropriam do patrimônio público. Toda a injustiça É uma coisa que se fez, pensava. a Leopoldina também, que foi também. sempre vista como uma feia, a outra, Sim. e foi uma gigante nesse país. Eu vejo as monarquias que nós ainda temos, né? A Rainha da Inglaterra é um símbolo ali da integridade do Império Britânico. O rei da Suécia, casado com a nossa brasileira, a Rainha Sílvia. A Espanha atravessa problemas, mas a monarquia é um porto seguro, é uma reserva Moral. simbólica, moral, não é? Vamos dizer que nós estamos fazendo uma defesa da monarquia. Eu faço em tese. Então, você vê, vamos mudar aqui a câmera. Então, você vê que nós nunca tivemos uma república verdadeira e legítima. Foi derivada de um golpe de Estado. Infelizmente, os brasileiros não puderam ter informações sobre a família imperial, a história da monarquia em si, só tiveram informações distorcidas desde do começo dos estudos, desde da pré-escola até passar para o colegial, todo esse trâmite de educação que nós sempre passamos durante a nossa vida e sempre marcada por mentiras. A República vem pregando mentira e hoje nós vemos aí um caos que está o país, porque as pessoas elas não defendem o povo, elas defendem o próprio bolso. Então você que está aí me assistindo, gostaria que você passasse esse vídeo para outras pessoas, debatesse em bares, em locais onde você consiga conversar a respeito de política, e vamos apoiar a ideia da volta da monarquia. Eu vou fazer um vídeo também explicando mais sobre as vantagens de se ter uma monarquia, e eu convido você a assisti-lo. Vai ser um vídeo falando sobre principalmente os aspectos econômicos, os aspectos culturais e os apoios internacionais que o Brasil teria se voltasse à monarquia. É isso aí, pessoal. O governo está começando a ver que a monarquia tem que ter um espaço e tem que ter um referendo para a volta dela. E está acontecendo já um pedido de referendo, como eu mostrei aqui, e vou mostrar de novo a página do referendo. Está aqui, eu vou mostrar para vocês. Senado, página oficial do Senado. Aqui todo o trâmite do processo. Aqui o placar.
Depois essa sugestão vai debater no Congresso e, se aprovado, poderá ter o referendo da monarquia, para a volta da monarquia. Uma oportunidade de você e as pessoas que você ama mudarem esse país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.